Why, some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Um pequeno passo. Todos nós já ouvimos essa história, os primeiros passos da humanidade na Lua. Mas e nossos últimos passos? That's one small step for man, one giant leap for mankind. Em dezembro de 1972, 2 astronautas subiram em uma pequena cápsula e se prepararam para retornar à Terra. A tripulação da Apollo 17, incluindo o primeiro cientista a colocar os pés na Lua, o geólogo Harrison Jack Smith, o primeiro e único pesquisador até hoje a visitar nosso satélite natural, passaram 3 dias explorando tudo o que podiam. E conduziram mais experimentos e examinaram mais a superfície da Lua do que qualquer outra missão anterior. Diversos recordes foram estabelecidos: a maior estadia na Lua, o maior tempo de caminhadas lunares, a maior distância percorrida até hoje por um Jeep lunar tripulado em outro corpo celeste e a maior coleta de amostras de todo o projeto Apollo. Isso concluiu o programa Apollo, e o resultado da competição espacial mais acirrada da história entre Estados Unidos e a então União Soviética, conhecida como a Era da Corrida Espacial, chegou ao fim, e provou que nós humanos podemos caminhar na Lua. Quando os astronautas da Apollo 17 decolaram, muitas pessoas pensaram que logo retornaríamos. No entanto, isso não aconteceu. Os equipamentos da Apollo foram abandonados na superfície lunar por quase 50 anos agora. Relíquias de um outro tempo. Para muitos de nós, a corrida espacial parece como uma história antiga. Algumas pessoas sentem falta dos dias de glória da era Apollo. Outros pensam que as missões nunca nem mesmo aconteceram. Com o fim da Apollo 17, as primeiras viagens à Lua virariam história, em meio a um clima de contenção de gastos, redução de riscos e desinteresse público. Crianças que um dia brincavam de serem astronautas cresceram e tiveram filhos, e até netos. O fato é que viajar para a Lua com humanos a bordo é perigoso demais e caro demais, e nos contentamos em ficar em nossas imediações mais seguras e baratas, aprendendo melhor sobre o espaço e a microgravidade e aguardando a evolução tecnológica chegar. Agora, a próxima geração de exploradores farão a viagem novamente, mas desta vez é para se estabelecer na Lua. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, eu sou o Jeff e hoje vamos falar do porquê de tanto interesse em voltar para a Lua. Quais as possibilidades para uma real expansão da humanidade no cosmos, uma vez que estabelecermos um espaço-porto lunar? Mas também veremos outras ideias. Sabemos que a missão Artemis está chegando aí, logo mais teremos o primeiro lançamento do foguete gigante da NASA SLS, e agora a ideia é voltar para a Lua para ficar. E se não for os Estados Unidos com a NASA, vai ser a China. Então, não tem mais volta. É uma nova era da corrida espacial e vamos ver feitos extraordinários. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo.
ela é nossa companheira constante, e desde tempos imemoriais sempre despertou um enorme fascínio muito especial em nós seres humanos. Criamos calendários, feriados e criaturas míticas baseados nela. A lua dá aos lobos algo para uivar, inspiração a poetas e fornece uma luz suave na escuridão da noite. Em escrituras antigas, a lua é o yin para o sol yang, e juntos eles criam uma terra equilibrada. O movimento orbital da lua ao redor da Terra estabiliza o eixo de rotação do planeta, mantendo sua inclinação fixa em cerca de 23 graus em relação ao plano de sua órbita. Essa inclinação é responsável pela existência das estações do ano do modo como a conhecemos. Sua interação gravitacional com a Terra nos proporciona as marés, dias de 24 horas e mantém ativo o núcleo de ferro da Terra, que ao girar proporciona ao planeta um poderoso campo magnético, o qual protege todas as formas de vida na Terra dos raios cósmicos mortais provenientes do Sol e do cosmos. Marte não teve tanta sorte e por isso, até onde sabemos, é um planeta morto geologicamente e de vida. E é um bom exemplo do que aconteceria com a Terra sem a Lua. Mas não é só isso. A distância perfeita entre a Terra, Lua e Sol em relação ao seu tamanho nos possibilita eclipses maravilhosos, que só é possível por uma coincidência cósmica absurda. A razão do tamanho da Lua é igual à razão da distância do Sol em relação à Terra. Em outras palavras, o diâmetro do Sol vale cerca de 400 vezes o diâmetro da Lua. Mas o Sol também está cerca de 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. Desta coincidência espantosa resulta o fato de ambos os astros, vistos da Terra, apresentarem o mesmo tamanho aparente. Apesar de ser nosso vizinho celestial mais próximo, a Lua abriga muitos mistérios, incluindo como ela se formou. Pelo padrão que observamos no cosmos, a Lua é estranhamente grande demais para um planeta do tamanho da Terra. Segundo Robin Brad, um cientista da NASA, afirmou ser mais fácil explicar a não existência da Lua do que a sua existência. E há muitas teorias que tentam explicar a criação da Lua. Alguns pensam que a Lua foi formada a partir dos detritos lançados em órbita quando algo colidiu com a Terra. Alguns pensam que a gravidade da Terra capturou a Lua quando esta estava passando próximo. E há teorias não oficiais de que a Lua poderia ter sido criada por uma civilização inteligente e tecnologicamente milhões de anos mais avançada do que nós, para fazer exatamente o que fez: estabilizar a Terra e possibilitar a vida. Tudo isso é fascinante, eu poderia ficar horas e horas falando somente da Lua aqui, mas o fato é que estamos voltando para lá após um hiato de 50 anos. E não mais apenas para passear. Dada a sua importância ao planeta e também o estabelecimento de uma vida multiplanetária da humanidade, como podemos dispor da Lua para um propósito ainda maior nas próximas décadas e séculos? Se pensarmos bem, nós temos essencialmente um segundo planeta à nossa disposição bem aqui do lado. A Lua é relativamente gigantesca no que diz respeito aos satélites planetários. A Lua da Terra é a quinta maior do seu tipo em todo o Sistema Solar. A nossa Lua é, na verdade, maior até do que Plutão, que tem apenas 2/3 do diâmetro. Sabemos que existe uma abundância de elementos úteis na Lua, como ferro, alumínio, silício, manganês e titânio. Há também muito oxigênio e água disponíveis presos em rochas lunares. Além disso, a Lua oferece um ambiente que é fundamentalmente diferente do que nós experienciamos aqui na Terra. Obviamente, a combinação de baixa gravidade e atmosfera praticamente inexistente na Lua apresenta alguns desafios, mas não podemos ignorar o fato de que ela cria muitas oportunidades, novas possibilidades que simplesmente não poderiam acontecer na Terra.
Entre os elementos mais úteis disponíveis num regolito lunar, ou o solo lunar, é o silício. Todos nós conhecemos este como sendo um semicondutor extremamente relevante, facilmente um dos elementos mais úteis para a nossa sociedade moderna. Precisamos de silício para fazer computadores e dispositivos eletrônicos. É um ingrediente-chave na produção de painéis solares e, combinando o silício com metais como alumínio e ferro, fazemos ligas metálicas que são usadas na fabricação de coisas como geradores elétricos e maquinários. Silício é muito abundante na Terra e, felizmente, o mesmo é verdade para a Lua. Cerca de 20% desse regolito lunar é feito de silício. Também existem metais úteis disponíveis na superfície da Lua, como o titânio e o alumínio. Estamos bastante confiantes de que o titânio é realmente abundante em regiões do mar basalto da Lua. Essas são as áreas escuras que podemos ver a olho nu. Até 8% do regolito nestas regiões escurecidas poderia ser titânio. Áreas ricas em titânio também conterão ferro e oxigênio, o que é um grande bônus. O alumínio é mais provável de ser encontrado em regiões da Lua conhecida como Highlands, que são as partes mais amplas e brilhantes quando olhamos para a Lua. Algo entre 10 e 20% do regolito nestas áreas pode ser alumínio, apenas esperando para ser transformado em um casco de nave espacial. Então temos metais raros e menos conhecidos, mas importantes para fazer coisas como ímãs, lasers, bateria, eletrodos, capacitadores, etc. E aqui está onde eu quero chegar. Nós poderíamos construir naves espaciais na Lua. Muitas delas. Poderíamos aproveitar a Lua e suas características únicas para criar o primeiro espaço-porto interestelar da humanidade e usá-lo como uma porta de entrada para finalmente ter acesso ao nosso sistema solar e as maravilhas que ele tem a oferecer. Pode não ser 100% perfeita, mas a Lua oferece um conjunto muito favorável de condições para construir e lançar naves espaciais. Os recursos disponíveis na Lua serão um fator preponderante no sucesso de um espaço-porto, porque se tivermos que enviar muitos materiais da Terra, isso vai eliminar a maioria das vantagens da Lua. Então, temos que fazer uso do que a Lua oferece, e felizmente para nós, ela tem muito a fornecer. Mission Control, I can confirm vast quantities of helium-3. A mineração lunar será fundamental no estabelecimento de uma economia lunar. E existem elementos úteis na Lua que na verdade são praticamente inexistentes na Terra. E eu estou falando do hélio 3. O hélio 3 representa o potencial mais significativo no domínio da energia limpa e praticamente ilimitada de atualmente. Este elemento é um combustível perfeito para o funcionamento de um reator de fusão nuclear, ou a energia do Sol, quando juntamos átomos para criar energia. Isto está em desenvolvimento há décadas, e é muito mais seguro e ambientalmente correto do que a fissão nuclear, quando dividimos os átomos em usinas nucleares de todo o mundo. Ao contrário da Terra, que é protegida por seu campo magnético, a Lua foi bombardeada com grandes quantidades de hélio 3 pelo vento solar. Este isótopo poderia fornecer energia nuclear mais segura em um reator de fusão, uma vez que não é radioativo e não produziria resíduos perigosos ou lixo nuclear. A mineração do hélio 3 na Lua, para ser entregue em grandes quantidades na Terra, geraria uma economia lunar robusta. Então é ótimo termos acesso tão fácil a esse elemento na Lua, porque nos permitiria gerar grandes quantidades de eletricidade por lá. Isso é particularmente importante em razão do ciclo prolongado de dias e noites da Lua, que tornam as coisas complicadas. Enquanto 2 semanas de luz solar constante são incríveis para a energia solar, as 2 semanas de escuridão perpétua que se seguem tornariam a energia solar quase que inútil. O volume de baterias que precisaríamos armazenar para 14 dias seria grande, mas
não impossível de lidar. Ok, então a Lua tem todas as coisas que nós já temos aqui na Terra e outras mais em relação a minérios. Contudo, adivinha a pergunta. Por que ir até a Lua, criar uma infraestrutura de mineração, indústria e construir naves espaciais por lá diante de todas as dificuldades do ambiente inóspito? Por que não ficar aqui mesmo na Terra construindo naves espaciais onde já temos uma infraestrutura bem montada? Bem, a Terra tem dois pontos interessantes. Enquanto apresenta as condições perfeitas e favoráveis para a vida como nós a conhecemos, florescer, sobreviver e prosperar, a Terra também é um dos piores lugares do Sistema Solar para tentar lançar um foguete ao espaço. Existem dois fatores principais que atormentam todo projetista de foguetes: a espessura da atmosfera da Terra e seu campo gravitacional. Sendo assim, qualquer foguete que projetarmos tem que ser poderoso o suficiente para cortar essa resistência atmosférica, enquanto também sobrepõe a gravidade que o puxa de volta para o chão. Quanto mais pesado é o foguete, mais energia ele precisa para vencer essas barreiras. É por isso que o estágio booster do gigantesco foguete espacial da SpaceX usa 33 motores, e ainda não sabemos ao certo se isso é energia suficiente para colocar o segundo estágio totalmente carregado em órbita. Ele ainda precisa ser testado. E o segundo problema surge quando queremos trazer de volta para a Terra qualquer nave espacial que está orbitando o planeta. Porque a resistência atmosférica que torna tão difícil subir também torna ainda mais problemático voltar para baixo. Então a razão pela qual cápsulas espaciais ou ônibus espaciais explodem em gigantescas bolas de fogo quando voltam a entrar na atmosfera relaciona-se ao atrito causado pela velocidade extrema com que esses objetos estão se movendo em órbita. Existe uma ilusão de óptica que acontece quando vemos um vídeo do espaço, como quando os astronautas estão fazendo caminhadas espaciais. Tudo parece estar flutuando calmamente lá em cima. Imaginamos que as coisas em órbita meio que flutuam, quando na realidade estão se movendo a uma velocidade incompreensivelmente alta. A Estação Espacial Internacional está atualmente viajando a 28.000 km por hora ou 7,66 km por segundo. Então, quando uma cápsula tripulada desacopla da ISS e começa o seu retorno para casa, esse é o tipo de velocidade que atingirá a atmosfera. A velocidade é tão grande que o ar da atmosfera não tem tempo suficiente para sair da frente. Essa força comprime violentamente as moléculas de ar logo à frente da cápsula, enquanto esta se move. Essa compressão aumenta drasticamente o calor desses gases até que a superfície da cápsula atinja 1500 graus Celsius. Então, aqui está a questão. Mesmo que construíssemos uma gigantesca nave de transporte interestelar aqui na Terra, nunca seríamos capazes de realmente levá-la para o espaço. Uma outra opção seria construí-la por partes, em órbita, com centenas de viagens exatamente como foi a construção da ISS. Ou seja, um processo bem caro e lento. Mas há uma terceira opção e é aí que a Lua entra em cena. A gravidade na Lua é extremamente reduzida em comparação com a Terra. Obviamente, todos nós já vimos astronautas saltitando na Lua, mesmo com seus grandes trajes espaciais pesados e desajeitados. E eles foram capazes de fazer isso porque a gravidade lá em cima é apenas cerca de 1/4 da força que tem aqui embaixo, e há basicamente zero atmosfera presente na Lua. Quero dizer, há alguma, mas é insignificante. Sendo assim, é muito mais fácil lançar e pousar naves espaciais na Lua do que jamais poderia ser na Terra. Poderíamos até mesmo usar uma espécie de catapulta, um tubo eletromagnético para lançar coisas ao espaço sem nenhum problema. Não existe resistência no ar. Para uma medição dessa diferença, podemos observar algo chamado velocidade de escape. Isso é a velocidade mínima que um objeto deve atingir para escapar da influência gravitacional de um corpo celeste. A velocidade de escape da Terra é de 11,2 km por segundo e este cálculo não leva em conta a resistência atmosférica. Para efeito de comparação, a velocidade de escape da Lua é de apenas 2,4 km por segundo. Agora, isso ainda é muito rápido, é muito mais rápido até mesmo que uma bala, mas ainda assim é uma grande diferença na escala das coisas em comparação com a Terra.
Também há o fator da gravidade. Sabemos que a Lua tem baixa gravidade, mas em órbita há essencialmente quase zero gravidade, e isso apenas complica as coisas para trabalhar, viver e construir naves espaciais. Na Lua você pode ficar de pé firmemente no chão, você pode colocar uma ferramenta em cima da mesa sem que esta flutue por aí, você pode beber água sem que ela se transforme em uma esfera. E mesmo que longos períodos de baixa gravidade ainda seja prejudicial para o corpo humano, como a perda de massa muscular e óssea, função imunológica reduzida e etc., viver em 0G é significativamente pior. É claro que isso não quer dizer que a Lua seja a nossa única possibilidade para um candidato a espaçoporto. Existem outras opções a serem consideradas apenas para fins de argumentação, como por exemplo, uma estação espacial orbital, a qual usaria força centrípeta para garantir gravidade artificial. Definitivamente nós poderíamos construir algum tipo de espaço-porto orbital com gravidade, e a única maneira de fazer isso é construir uma mega estação espacial gigantesca. Se construirmos algum tipo de estrutura de roda gigante na qual as pessoas possam viver e a girar na velocidade correta, podemos emular um G, que é o que humanos estão acostumados na Terra. A velocidade de rotação determina o diâmetro da estrutura no espaço. As forças e efeitos de Coriolis são minimizados, tornando a roda maior em diâmetro. Forças de Coriolis maiores causam desorientação em razão dos efeitos na coordenação mão-olho, no sistema vestibular humano, o ouvido interno, e também condições de desorientação visual ao mover-se em o que você acha que é uma linha reta, ou o que parece ser uma linha reta. Os efeitos são semelhantes ao enjoo, mas podem ser muito mais vertiginosos. Esses efeitos negativos são minimizados aumentando o diâmetro da roda. Porém, essa estrutura deverá ter pelo menos 1,7 km de diâmetro, ou seja, uma mega estrutura, que, é claro, deverá ser construída em órbita a um custo muito proibitivo neste momento atual de desenvolvimento. Em todo caso, essa mega estrutura ou espaço-porto ficaria localizado ao redor da Terra ou da Lua, ou talvez até use um ponto de Lagrange para apenas ancorar a estação em algum ponto intermediário. Mas no geral, tudo isso realmente não faz muito sentido. Parece improvável que poderíamos construir algo desta magnitude sem já ter uma infraestrutura significativa na Lua de qualquer maneira. Porque sabemos que mover grandes quantidades de materiais da Terra para o espaço é difícil e caro. Então, parece mais razoável desenvolver totalmente as operações na Lua primeiro e então construir algo em grande escala em órbita. Mas não nos esquecemos de Marte. Marte é sem dúvida nenhuma um local de espaço-porto muito mais atraente apenas devido ao fato de ser muito mais emocionante do que a Lua. É um planeta distante e desconhecido, um mundo perigoso e alienígena, e tem muito a oferecer em termos de recursos e mais gravidade do que a Lua. Mas ainda é baixa o suficiente para fácil lançamentos de naves espaciais. A velocidade de escape de Marte está na faixa de 5 km por segundo. Marte está muito mais perto das riquezas de recursos contidos no cinturão de asteroides e está um passo mais perto do sistema solar exterior, nos aproximando das maravilhas espetaculares de Júpiter e Saturno, e todas as luas que eles hospedam. Luas essas que são a nossa melhor chance de encontrar vida alienígena, ou até mesmo futuros postos avançados para uma raça humana multiplanetária. É interessante visualizar o momento quando o ser humano for capaz de colonizar o cinturão de asteroides. Será que após centenas de gerações seriam como os Belters da série The Expanse? É um ponto a se pensar. Porém, chegar a Marte não será nada fácil.
Na verdade, se estabelecermos uma base sólida e uma configuração de produção na Lua, essa tarefa se torna uma ordem de magnitude muito mais fácil, e ao mesmo tempo já resolveremos muito dos problemas que uma viagem a Marte incluirá. Há sempre algum debate se devemos ir a Marte primeiro ou voltar à Lua novamente. Como a maioria de vocês, eu ficaria feliz de qualquer maneira. Eu acredito que é possível ir a Marte sem uma parada na Lua, mas sem dúvida nenhuma será muito mais difícil e arriscado. A Lua é uma aposta segura, porque está perto o suficiente para uma conversa em tempo real com a Terra, e apenas alguns dias de distância usando foguetes convencionais, se caso necessite de uma rápida evacuação. Certamente seremos capazes de resgatar pessoas de outras bases na Lua. Um astronauta solitário com um tanque de ar sobressalente poderia sobreviver pelos poucos dias necessários até desenrolar uma missão de resgate diretamente das instalações orbitais da Terra, enquanto especialistas em casa podem aconselhar em tempo real sobre o que devem fazer para sobreviver. Isso não será uma opção para Marte. Então, é melhor resolver muitos problemas na Lua antes de tentar nossa sorte no planeta vermelho. O longo tempo da viagem e dificuldades também podem nos encorajar a querer começar com uma base permanente em Marte desde o primeiro dia. Não uma pequena expedição para pousar, enfincar uma bandeira e obter algumas amostras de rochas. E como veremos em episódios futuros, montar uma base em Marte não será tarefa fácil. Se você quiser alertas quando outros episódios forem lançados, inscreva-se no canal. E se você gostou deste episódio em particular e deseja apoiar diretamente esse conteúdo, disponibilizamos o botão Valeu embaixo do vídeo. Também considere se tornar um membro do Expansão Astronauta. Obrigado por assistir e até a próxima.